Amém? Se Deus é fiel, não é? Continua a cada dia nos abençoando ricamente. É só confiar e entregar nas mãos do Senhor. Vamos à meditação da nossa palavra nessa noite. E eu gostaria de convidar você a abrir comigo um texto bem conhecido da igreja. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Amém? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. E todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje veio salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Vamos orar. Paizinho querido, na tua presença nesta noite, nós colocamos diante de ti esta tua santa palavra, Pai. Fala conosco, como o Senhor tem falado em cada culto nesse lugar. Vem, Senhor, trazer a revelação da tua palavra. Vem, Senhor, nos mostrar o desejo do teu coração para todos nós. Que o teu Espírito Santo nesta noite faça a tua obra no meio da igreja. Eu entrego e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, com certeza vocês já ouviram falar de um autor chamado Rick Warren, um homem que escreveu um livro chamado Vivendo com Propósitos. Eu creio que muita gente aqui já ouviu, viu e até leu esse livro. Rick Warren, ele foi um homem bem sucedido na confecção desse livro, e foi vendido, um dos livros mais vendidos no mundo, um dos livros que tem uma mensagem mais simples, que, para vocês terem uma ideia, que esse livro, ele chegou até as mãos do presidente dos Estados Unidos da América, e Rick Warren foi convidado também a estar ali, junto com o presidente, orando.
Tal foi o impacto desse livro. Dizem alguns, e eu estava lendo algumas coisas sobre ele, diz que ele vendeu tantos livros que chegou um momento em que ele começou a viver com os 10% e deu 90% da renda para a igreja. Tal foi o valor, tal foi a imensidão da bênção que Deus usou e tem usado até esses dias de hoje, esse homem. Esse livro fala sobre um texto muito importante, vivendo com propósitos. Eu creio que esse texto, esse livro, esse título, ele fala muito com a gente, porque ele tem uma mensagem importante para mim e para você. Porque ela mostra a necessidade que nós temos no nosso tempo de ter propósitos na vida cristã. A necessidade de nós vivermos uma vida com metas, com objetivos, na presença do Senhor. Deus nos trouxe nesse mundo com um grande propósito. E nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, descobrir qual é o propósito de Deus para a minha vida. Você já fez essa pergunta? Qual é o propósito do Senhor? O que Deus requer de mim? O que Deus quer que eu faça? Por que eu estou nesse mundo? Por que eu estou aqui? Eu creio que todas estas perguntas, irmãos, são perguntas que passam por cada um de nós. Você já parou para pensar que nós estamos vivendo um tempo em que as horas, elas estão passando tão rapidamente? Antigamente, quando se falava a respeito de um ano demorava uma imensidão de tempo. Hoje você fala um ano, começamos o ano já e já estamos chegando no final. Os dias estão tão rápidos, tão atropelados, que muitas vezes nós estamos deixando de viver o melhor de Deus para a nossa vida. Estamos deixando de viver na presença do Senhor. Eu creio, irmãos, que o grande propósito do Senhor é nos levar a compreender o que Deus espera de nós, é nos levar a uma conscientização de que há uma vida muito melhor do que essa, do que nós estamos vivendo. Há uma vida maravilhosa esperando por mim e por você. Há uma vida cristã que nós adentramos a ela e estamos vivendo as promessas, estamos começando a conhecer os mistérios de Deus, estamos começando a conhecer a Deus, estamos começando a ter mais de Deus na nossa vida. Mas esse tempo, ele nos desafia a nós nos concentrarmos numa grande realidade que Deus tem colocado para mim e para você. Viver para Jesus. Viver para Jesus é a realidade mais importante que eu e você precisamos ter. Eu olho para a vida de Zaqueu. Esse homem, quando foi em direção a Jesus, ele não foi de qualquer jeito. Zaqueu tinha um objetivo, Zaqueu tinha um alvo, Zaqueu tinha algo para ser alcançado por Cristo. Eu aprendo com Zaqueu que quem quer ter uma mudança de vida, essa é a palavra para você nessa noite. Quem quer ter mais de Deus para você nessa noite, essa é a palavra para você. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos aqui atitudes muito interessantes
desse homem, que era um homem odiado do povo, que era um homem rico, que era um homem cobrador de impostos, era um homem que roubava as pessoas porque cobrava mais impostos do que normalmente deveria cobrar. Era um homem que aparentemente tinha uma vida estável, financeiramente boa, não precisava de quase nada, tinha influência, tinha poder, tinha autoridade diante dos seus chefes. Mas o ter não preenche o coração do ser humano. O ter coisas dentro de si não faz do ser humano ser melhor do que ninguém. Este homem, com tudo aquilo que ele tinha dentro do seu coração, ele ansiava por algo mais. Ele precisava de algo mais no seu coração, porque as riquezas, os bens, uma bela casa, tudo que ele tinha, não trouxe a felicidade para ele. Sabe, irmãos, uma das perguntas que nós precisamos sempre fazer é essa: eu sou feliz? Eu sou feliz por aquilo que eu tenho? Ou eu sou feliz porque Jesus mora no meu coração? Eu sou feliz nesse mundo em que eu estou vivendo, porque esse mundo tem me dado algumas oportunidades. Eu sou feliz porque eu tenho alcançado uma realidade de um estudo melhor, de um emprego melhor. Eu sou feliz porque eu alcancei algumas coisas aqui que esse mundo tem me dado. Mas a pergunta que nós devemos sempre fazer é essa: isso é suficiente? Será que só isso vai me trazer felicidade? Só isso vai me trazer alegria no meu coração? Eu começo a olhar para esse texto e vejo muitas lições importantes que eu quero trazer para você nessa noite. E a primeira delas é essa: qual a distância que nós estamos dispostos a percorrer? Qual a distância que nós estamos dispostos a percorrer para que eu possa ter um sentido de vida, para que eu possa almejar algo novo na minha vida? Qual a distância que eu preciso percorrer? Eu creio que essa pergunta é uma pergunta para todos nós refletirmos no nosso tempo. É uma pergunta que sempre está diante de nós, porque existem tantas coisas que estão ao nosso redor. Mas essa pergunta, ela bate no meu coração, ela bate no teu coração, em direção àquilo que nós estamos precisando. A Bíblia diz no versículo número 3, procurava ver quem era Jesus. Primeira coisa que Zaqueu fez, procurou ver quem era Jesus. A nossa vida, irmãos, ela é resultado daquilo de que nós vemos a Deus. Como é que você vê a Deus? A nossa vida é resultado de como nós vemos a Deus. As nossas decisões, as nossas escolhas, os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós absorvemos para a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas ações, tudo é resultado de como nós vemos a Deus.
Como é que você vê a Deus? Como é que eu vejo a Deus? Ver a Deus, todo mundo vê, igreja. Conhecer a Deus é a diferença. Ver a Deus, todo mundo tem olhos para enxergar, mas conhecer a Deus é a coisa mais importante para mim e para você. Nós estamos vivendo um século em que as pessoas estão chegando a Jesus. Muitos têm se aproximado de Jesus, mas muitos têm se aproximado, irmãos, porque querem ter benefícios de Jesus. Muitos têm se aproximado de Jesus porque querem alcançar uma bênção com Jesus. Muitos estão chegando perto de Jesus porque querem resolver os seus problemas na presença de Jesus. Mas são muitos poucos que chegam a Jesus e que querem ver a Deus e conhecer a Deus e ter uma comunhão com o Senhor, e ter uma profundidade com o Senhor, e estar colocando sua vida no altar do Senhor, estar entregando nas suas mãos a sua vida, os seus projetos, as suas ações, os seus sonhos, os seus desejos do coração. Zaqueu, quando olhou para Jesus, ele procurou a ver quem era Jesus. Mas a Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura. E a Bíblia também nos diz, irmãos, que havia o quê? Uma grande multidão que estava diante dele. Olha quantas coisas que separa um homem de conhecer a Deus. Tem muita gente que tem limitações na sua vida. Tem muita gente que tem limitações no seu coração, no seu jeito de ser. E diz, mas eu não vou alcançar isso. Eu não vou conseguir chegar a esse lugar. Essa tarefa é muito difícil para mim. Eu não vou conseguir ver essa porta aberta. Eu não vou conseguir vencer esse desafio. Quantas coisas que nós colocamos diante de Deus, irmãos. Parece que nós estamos menosprezando a pessoa do nosso Pai que está comigo e com você. Parece que nós estamos deixando e fazendo de um Deus tão pequenininho, porque temos limitações, porque temos algumas coisas que não adquirimos nesse mundo, porque temos algumas coisas que ainda não fazem parte da minha vida, mas a gente coloca aquilo como uma barreira, como um impedimento, como uma adversidade, como alguma coisa que eu não vou chegar. Sabe, irmãos, as nossas palavras têm poder. As nossas palavras têm poder para nos abençoar e nos amaldiçoar. Eu gosto da vida desse homem, porque a gente muitas vezes olha para Zaqueu como um homem que só faz coisas erradas. A gente olha para Zaqueu e viu, esse homem era ladrão, esse homem furtava, esse homem roubava, esse homem fazia coisas ruins para o povo. Mas esse homem tinha atitude. Esse homem tinha posição. Não foi qualquer coisa que barrou a vida dele, não. Não foi qualquer coisa que fez parar esse homem, não. Apesar das limitações que ele tinha, que era a sua pouca estatura, ele não se deixou levar por aquele momento. Mas também tinha a multidão que existia, que estava sempre
não deixando ele chegar perto. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós sempre na nossa vida, nós vamos ter uma multidão de problemas que vai estar esbarrando na gente, sempre nós vamos encontrar uma multidão de situações que vão tentar fazer você parar. Talvez a situação econômica, talvez pessoas que falam de você, talvez pessoas que não te acham capaz para prosseguir. Nós vivemos um tempo assim. Essas multidões, elas estão constantemente se levantando diante de nós. Mas o importante disso tudo, o importante que eu olho para a vida de Zaqueu, é que Zaqueu não se deixou levar por ela. Ele venceu. Ele teve atitude. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão perdendo as forças. Muitos estão ficando pelo caminho. Muitos já não têm forças para continuar a sua caminhada. E quantas vidas que eu e você escutamos quase que diariamente, que começam a derramar aquele leque de informações para você, e começam a dizer aquilo que acontece na sua vida, aquilo que está tentando fazer você parar, aquilo que está tentando trazer notícias ruins. Quantas vezes nós ouvimos estas coisas? Eu não tenho isso, eu não tenho forças, eu não tenho capacidade, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dom, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu quero dizer para você, irmãos, que muitas vezes nós dizemos essas palavras a cada dia, diante das pessoas: eu não tenho isso, eu não tenho aquilo lá. Mas eu quero dizer para você que você tem uma coisa preciosa dentro de você, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Você tem algo que te renova cada dia, você tem algo que te levanta cada dia. Você pode não ser valorizado pelos homens, mas Deus, quando olha para você, Ele te vê alguém muito valoroso diante dEle. Deus, quando olha para você, Ele te vê alguém capaz. Se lembra de Gideão? Senhor, porque tudo isso nos sobreveio. Gideão se sentia um homem desprezado. Gideão se sentia aquele homem sem forças para continuar diante dos ataques dos amalequitas, que estavam destruindo as lavouras. E o anjo chega diante de Deus e diz para ele: "Sê forte, homem, sê forte." O que nós precisamos tomar para a nossa vida é justamente essa atitude nesse tempo. Estamos sendo confrontados diariamente. Mas você tem que entender que, por mais que as pessoas falam de você alguma coisa, você tem que entender que há alguém dentro de você muito especial, alguém que vai te levar ao momento, alguém que vai te levar à vitória, e você não pode se render em momento nenhum da sua vida. Você tem que acreditar que você está a um passo da vitória, a um passo da bênção, a um passo de ver um milagre, a um passo de ver a tua história mudada, a um passo de ver uma renovação de vida, a um passo de ver coisas novas diante de você. Depende de mim e de você, depende daquilo que nós estamos abraçando nesse tempo. Depende daquilo que a gente está ouvindo e aquilo que a gente está filtrando na nossa vida.
porque muita coisa ruim vem, e muita coisa tem que passar e ir embora. Tem que passar. Zaqueu rompeu com aquilo que estava diante dele. Você já imaginou que ele quebrou protocolos? Você já imaginou que diante daquele povo que estava ali naquele lugar, ele se expôs ao ridículo? Até teve uma atitude de criança, mas ele foi buscar Jesus, porque ele precisava de Jesus. Irmãos, nós precisamos de Jesus. Nós não podemos aceitar a situação que muitas vezes está sobre a nossa vida. A gente tem que romper. A gente tem que fazer alguma coisa diferente. Se nada está acontecendo na tua vida, irmão, tenta mudar alguma coisa. Se você está orando só de dia, vai orar de noite. Faz campanha, mas não fica do jeito que você está. Rompe. Jesus Cristo disse uma coisa muito importante, que o reino do céu se conquista com o quê? Com esforço. Com esforço. Mateus capítulo 11. Nada na vida cristã é fácil. E aqueles que estão vendendo esse tipo de coisa, isso não é a igreja verdadeira. Nada na vida cristã é fácil. Você tem que pagar o teu preço. Jesus disse: tome a sua cruz e me siga. A cruz das injustiças, a cruz das palavras que venham me machucar, a cruz que muitas vezes eu tenho que ser ofendido, muitas vezes eu tenho que passar por momentos que eu não queria. Às vezes a gente tem que passar por isso. Jesus permite, para que eu vá buscar oração, para que eu rompa um pouquinho mais. Eu olho para esse texto e fico me perguntando: Zaqueu subiu na sua árvore. Você já parou para perguntar qual é a sua árvore nessa noite? Qual é a sua árvore? Zaqueu subiu, se esforçou, ele fez algo diferente, irmãos. Ele precisava de Jesus. Talvez essa noite você pergunte para mim: pastor, mas como é que Jesus viu ele? Ora, ele saiu do seu natural. Às vezes a gente tem que sair do natural. A gente tem que buscar mais. Qual é a tua árvore nessa noite? Talvez a tua árvore seja o perdão. Talvez a tua árvore seja a obediência. Talvez a tua árvore seja buscar mais a Deus. Talvez a tua árvore, irmãos, seja a fidelidade. Nós temos muitos motivos para subir na nossa árvore. Se nós queremos mais de Deus, eu olho para você, irmãos, eu fico muitas vezes me perguntando como igreja: será que vida cristã é só isso? Vir à igreja, orar, ver os amigos, tudo bem, graças a Deus, semana que vem a gente se encontra, ótimo, Deus abençoe, boa semana para você. Vida cristã é isso para você? Vida cristã é isso? Deus tem muito mais para nos dar. Deus
quer fazer algo extraordinário na minha vida e na sua. Eu vi um testemunho de uma pessoa, de um pastor, que ele contou a respeito de um pastor que estava pregando uma convenção no norte. Esse pastor pregou maravilhosamente bem. No final do culto, ele pegou o microfone e foi adorar a Deus. Foi orar, foi adorar. Adorou, terminou, a unção do Espírito Santo estava ali. Ele desceu, ele encontrou uma missionária logo no corredor da entrada. A missionária veio e falou para ele assim: pastor, que palavra é essa que o senhor trouxe? Maravilhosa, que bênção e tudo mais. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, esse louvor, ó, misericórdia. Nem, ele contou até uma expressão nordestina lá que eu já até esqueci. Não existe. Vai cantar, louvar a Deus assim, tão feio, lá no largo dos morros lá. Bem, preste atenção. O pastor ficou tão triste com aquela palavra daquela missionária, mas tão triste, que ele, no dia seguinte, ele foi para a igreja, desanimado, e ele buscou a Deus, falou: Senhor, eu nunca mais vou subir, só vou pregar, não vou mais adorar a Deus não, isso não é para mim não. Tão triste que ele estava. No dia seguinte, lá por volta de meio-dia, veio um rapaz na igreja, e o pastor trabalhando na igreja. Volta de meio-dia chega um rapaz, e esse rapaz chega dizendo para ele assim: pastor, eu estou precisando do senhor. O que foi? Não, eu preciso do senhor, que o senhor vá lá na minha casa, porque tem uma mulher lá endemoniada, está desde as 8 da manhã até meio-dia, e a minha esposa missionária não consegue expulsar ela. O senhor tem que ir lá. 4 horas nós estamos ali orando e nada. Muito bem, vamos lá. E diz que o pastor foi. Chegou na casa da mulher. Ele foi pôr a mão assim, para repreender. O Espírito Santo falou para ele assim: sabe quem era aquela mulher que estava endemoniada? A missionária que falou dele. Preste atenção. Na hora que ele foi orar para repreender o demônio, o Espírito Santo falou assim: não, oração não, adoração. Adoração. E ele adorou a Deus, e aquele demônio foi embora. E ele, mais que depressa, né, falou: deixa eu ir embora daqui, porque eu não sou bem-vindo com essa mulher não. Quando ele estava para sair, o Espírito Santo tocou e falou para ele: volta e fala para ela, que adoração quem recebe sou eu. Adoração quem faz e quem recebe. Você pode fazer adoração, mas quem recebe, quem diz que é bom ou que não é, sou eu. Por isso, irmãos, eu tenho muito cuidado quando eu ouço, quando eu vejo gente pregar. Eu não falo nada não. Uma benção. Glória a Deus. É Deus que julga. É Deus que sabe todas as coisas. Zaqueu, ele consegue mexer com Deus, porque quando Jesus olha para ele, Jesus chama ele pelo nome, irmãos. Você sabia disso? E o fato de Jesus chamar ele pelo nome,
Jesus já começou a curar o coração de Zaqueu. Porque as pessoas não chamavam Zaqueu pelo nome, chamavam ele de ladrão, cobrador de impostos, chamavam de um monte de coisa horrível. Mas Jesus foi o primeiro a olhar para ele: Zaqueu, desce depressa. Jesus começou a curar o coração de Zaqueu naquele momento. Sabe aquela palavra que às vezes você tem um irmão que chega perto de você? Deus te ama, você chegou tão deprimido para a igreja, você chegou tão angustiado na igreja, você chega diante de que chega o irmão te dá um abraço. Deus tem algo novo para você, Deus tem algo maravilhoso para você. Zaqueu se sentiu o máximo, Jesus me chamando pelo nome, que coisa linda. E disse que ele desceu e foi para sua casa. Irmãos, na casa, Zaqueu, ele chega para Jesus, sem que Jesus fale nada para ele. Jesus não pediu nada para Zaqueu. Zaqueu chega para Jesus e fala: Jesus, eu vou restituir 4 vezes mais aquele que me roubou. Jesus, eu quero dar aos pobres metade dos meus bens. Sem pedir nada. A atitude de Zaqueu trouxe a revelação de Jesus. Hoje veio a salvação a essa casa. Hoje veio. Sabe, irmãos, são esses tipos de pequenas atitudes que movem o coração do Pai. São pequenas atitudes, e às vezes a gente está buscando tanta coisa, não é? Não, mas o que eu tenho que fazer para mover o coração de Deus? O que eu tenho que fazer para Deus olhar para mim? Irmão, você tem que se expor, você tem que subir na sua árvore, você tem que sair do seu natural, você tem que buscar a presença de Deus, Deus tem que enxergar você, e Ele te conhece pelo teu nome, mas muitas vezes Ele está esperando um pouquinho eu subir a minha árvore, eu subi num propósito que eu tenho para com o Senhor. Às vezes Deus está esperando o teu momento de oração, de você buscar mais, suba na árvore. Às vezes Deus está esperando você se aproximar mais de Deus com as tuas ações, vir mais à casa do Senhor, suba na árvore. Às vezes Deus está esperando um pouquinho só, uma atitude sua, para você ver uma mudança. Jesus olhar para você, começar a contemplar você. Jesus foi à casa de Zaqueu. Zaqueu teve comunhão, Zaqueu foi abençoado por ele, participou daquele lindo momento de comunhão com Jesus. Eu quero nessa noite trazer essa reflexão para nós nessa noite. Que árvore que eu preciso subir nessa noite? O que eu estou precisando fazer para ser achado de Deus? Jesus está aqui nesse lugar. Jesus está olhando para nós. Essa é a casa do Senhor. Ele contempla a minha vida, Ele contempla a sua. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que Ele está esperando de mim, o que Ele está esperando de você. Uma pequena atitude. Suba na tua árvore nessa noite. Não importa se você vai ser achado ridículo pelos outros, se você se expor na presença de Deus, se você chorar, se você se alegrar, se você adorar de um jeito diferente, o que importa é que você está querendo chamar a atenção de Jesus. Amém. Eu quero deixar essa pequena palavra para você nessa noite. Faça com amor, faça com alegria, porque os olhos do Senhor estão passando sobre a terra, para encontrar vidas, que eles possam encontrar desejo,
no coração. Amém? Glória a Deus. Enquanto nós estivermos aqui adorando a Deus, nesse momento de adoração, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Fale com Deus essa noite. Se esforce. Faça uma adoração diferente, se for nesse lugar. Venha Jesus e comece já a colocar o teu propósito na presença de Deus. Mas venha a presença do Pai essa noite, para nós adorarmos a presença dEle. Amém.